Paula. Ok. Pode passar. Eu acho que a gente tem algumas perguntas aí no site. Tá, a gente pode começar, inclusive, a incluí-las. Mas só para completar o que você está dizendo, no artigo que está disponível lá na nossa disciplina, na plataforma, na sala de aula da aula 6, as construtoras da nação, professoras primárias na Primeira República, a professora Maria Lúcia Rodrigues Miller apresenta nesse artigo, né, uma parte, né, uma síntese de uma parte da tese dela de doutoramento, que fala, né, sobre a construção da nação, né, dessa ideia de nação, é esse contexto que a gente está colocando aqui, né, que produziu a professora que é a construtora dessa ideia. Né. É o contexto de abolição da escravidão, de proclamação da república, de intensificação da discussão sobre nação, do que seria, né, da ideia de uma identidade, de um sentimento nacional, né, da construção de hábitos, da reafirmação, da reconstrução de valores, né, a partir de alguns símbolos, alguns mitos, né. E isso que a Paula está dizendo é importante, porque ser professora nesse contexto era, principalmente como diz a professora Maria Lúcia, conquistar um direito, né, que era o direito de ir e vir, isso que a Paula estava colocando, né, do acesso aos espaços públicos, o ingresso nos espaços de estudo, de trabalho, possibilitava isso, né, esse trânsito das moças, né, sozinhas pela cidade. Né. Mas isso, como disse também a Paula, elas não escapavam de ser vigiadas, né, no sentido de que o corpo delas, isso que a Paula está dizendo, né, era minuciosamente esquadrinhado, né, a conduta dela, né, era bastante disciplinarizada, né, a conduta moral dela era posta em parâmetros definidos, delimitados. Isso tudo a gente vê como resultados da pesquisa da professora, que é parte da tese dela de doutoramento. Né. Aqui ela ainda se refere a essas heranças da escravidão, né, que promovem essa hierarquização ocupacional, né, fruto de um tipo de diferenciação cultural, distinção entre um e outro grupo, uma vez que não podia se dar a nível jurídico, isso a gente está falando aqui do pós-abolição, né, passou a ser construído em termos simbólicos, para marcar justamente, demarcar as diferenças. Né. Aqui tem mais alguns dados sobre o trabalho feminino no Brasil, a gente está falando ainda do censo de 40, da década de 40. Né. E 40 e 50. Posso só fazer um adendo sobre isso? Esses dados são de uma super análise bacana que foi feita por essas três pesquisadoras. Elas estão na bibliografia e elas vão analisar o censo entre 1872 até 2000, acho que a análise delas até 2000, se não me engano. Eu vi que ali no chat, Wesley perguntou quando é que a categoria negro ela começa a ser utilizada. Então, quando eu estou fazendo referência à categoria negro de paz, eu estou fazendo referência ao IBGE. É como o IBGE trabalha, porque eu estou trabalhando com os dados deles. Então, eu posso dizer que, enquanto IBGE, eu acho que a categoria negra, eu posso pesquisar isso mais a fundo, ela está vigente a partir dos censos, certo, Wesley? Mas isso eu sei que houve toda uma forma de decantação até chegar às categorias hoje que a gente tem nos censos mais atuais. Mas, Wesley, vou ficar aí com a sua pergunta para a gente depois dar uma pesquisada e, quem sabe, passar essa informação para vocês, certo? Eu não sei se Paula, eu não sei se o Wesley está se referindo ao uso a partir dos movimentos sociais. Será que ele está dizendo isso ou não? Aí, Wesley, bota aí direitinho para a gente no chat, para a gente fazer o ritmo para a gente caminhar com a apresentação. Eu vi que ele faz uma questão, né, a respeito da luta, né, tanto a mulher quanto os negros, independentemente de gênero, podemos perceber com muita luta e busca
a busca pela conscientização. Pedagogicamente falando, como podemos fazer para elucidar os alunos essa conscientização? Que, de certo modo, causa impacto na sociedade. Esse impacto deve ser o fato de haver uma vitimização de parte de alguns deles. Olha, Wesley, é por isso que eu estou perguntando se você, quando você pergunta sobre o uso dessa categoria negra, você está falando dos movimentos sociais, né? Porque é complexa a utilização desse termo, porque, em princípio, ele tem alguns sentidos, ele vai ganhando outros sentidos. Os movimentos sociais vão dando sentidos afirmativos, né, a esse termo. Então, só para esclarecer, se você puder colocar no chat, para a gente saber a partir do que você está perguntando. E em relação à conscientização dessas lutas, né, eu acho que o esforço nosso, né, em sala de aula com alunos de nível fundamental, médio, né, caminha um pouco no sentido do que a gente está fazendo aqui, né? Isso. Trazer problematizações que aproximem essa questão do cotidiano, né? Para não parecer uma coisa que é distanciada do passado e que não tenha a ver com as nossas vidas nesse momento, né? Eu acho que assim, a melhor coisa é conhecer. A gente tem que se esforçar, sabe? Eu acho que todo mundo aqui é esforçado com conhecimento, mas é assim, dobra a meta. A gente sempre tem que se esforçar para conhecer, a gente tem que estar sempre disposto a encarar novos desafios intelectuais, a gente tem que estar aberto para as demandas, ler escritores negros e negras. Mas eu não me identifico exatamente com essa causa, mas eu acho que a gente tem um papel, enquanto cidadãos e cidadãs, da gente incluir dentro dessa chave conceitual de cidadania outras vozes, ou mesmo que nós possamos ouvir outras vozes. Eu acho que, antes que a gente passe isso para os nossos alunos fundamental e médio, a gente tem que buscar mesmo, tem que se informar, ver live, ver canais do YouTube bacanas, está cheio de gente aí legal, pegar essa ideia da Grada Quilomba, que é bacana, ela traz um debate super atual de Jamila Ribeiro, Daniel Munduruku, da questão indígena, Márcia Cambemba, da questão indígena. Você pega uma pessoa dessa, Aline Pachamama, da questão indígena, você pega uma pessoa dessa, entra no Instagram dessa pessoa, e você vai catando, vai abrindo outros mundos. Esforço, a gente tem que se esforçar, porque são 500 anos de história só ouvindo a mesma história, a gente tem que se esforçar. Vamos embora. Dados do trabalho feminino no Brasil. Censo de 1940, né, serviço onde as mulheres eram maioria. Então, a gente percebe, de um lado, a gente tem uma questão em que nem todas as mulheres ascendem a esse trabalho, que é um trabalho público, né, um trabalho fora da esfera do privado. Mas, ainda assim, esse trabalho se identifica com a esfera do privado. Ou seja, ele está perto do cuidado, ele está perto do que socialmente é concebido como interessante para as mulheres no início do século XX, e aí a gente está aí até hoje para repensar essas histórias. Mas vamos ver, né, os serviços que as mulheres estão, artes domésticas, então elas são maioria nos cursos de artes domésticas, serviços sanitários e assistência social, tem aí um percentual interessante, 70%, 71%, pedagógico ou magisterial, 90% das mulheres estão ocupando essa categoria. De música também, 85%, a gente tem referências aí do início do século XX com a música, que era também né, ela sai da esfera do privado, das mulheres brancas que vão aprendendo o piano, que tem uma relação com a cultura francesa de aprender a música, e elas vão alcançando outras esferas, né? Em 1950, 61% das mulheres não sabiam ler e escrever. Então, a gente pega, só para ter uma ideia, né, do pedagógico ou magisterial, vamos dar uma brincada com esses dados. Se 61% das mulheres não sabiam nem ler e escrever em 1950, a gente já percebe que 40%, vamos dizer aí, 39% das mulheres sabem ler e escrever. Desses 39%, uma pequena parcela ocupa
o pedagógico magisterial. Dessa pequena parcela, a maior parte são mulheres. Entenderam? Porque isso é interessante vocês pensarem. Se 60% das mulheres não sabiam nem ler e escrever, há um percentual pequeno ainda por cima. Essa categoria está crescendo socialmente, né? A escola, né? Não só a ideia de escola, como a professora na escola.